Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um devocional debaixo do tema Mexendo no Exterior para Mudar o Interior. Quero ler com os irmãos um texto que está em Jeremias, capítulo 29. Eu vou ler dos versículos 10 ao 14. Está escrito assim: Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Amados, quando nós estudamos o contexto histórico aqui dessas profecias de Jeremias, foi o momento em que Deus anunciou por meio do profeta Jeremias que o povo seria exilado. Deus permitiria que o povo ficasse exilado na Babilônia, fosse retirado de Jerusalém e fosse entregue nas mãos dos babilônios. Deus fala isso, profetiza isso e fala o porquê que Deus estava fazendo isso. O povo havia se voltado contra o Senhor, o povo estava alimentando um coração idólatra, injusto, imoral. O povo não estava mais dando atenção para Deus. Os reis começaram a se corromper e o povo todo a se corromper. Então Deus entrega eles nas mãos do povo de Nabucodonosor e eles são deportados de Jerusalém para a Babilônia. E amados, quando eles são deportados, essa deportação aconteceu em várias etapas, né? Teve 3 fases essa deportação. A última foi a derrota completa ali de Jerusalém, o templo foi destruído, os muros da cidade foram destruídos e o povo, quando nós lemos a história, nós vemos que o povo ficou tão sentido com a questão do templo ser destruído, ficou triste demais com o templo ter sido destruído, os muros da cidade, eles terem que viver em outra nação, com outro povo, mas ainda assim eles não se arrependeram do desvio do coração deles. Ou seja, eles estavam alimentando simplesmente uma religião vã. Eles estavam alimentando uma religiosidade, colocando a segurança deles no templo. Ah, não, nós estamos aqui em Jerusalém. Jerusalém tem o templo de Deus, então aqui nós não seremos destruídos. Mas o templo foi destruído, Jerusalém foi destruída e eles foram capturados. Ou seja, eles estavam com o coração desviado do Senhor. Eles estavam mergulhados na idolatria, na imoralidade, nas injustiças. E aí Deus mesmo leva eles para o cativeiro. Deus permite isso. E o interessante é que Deus diz assim, olha, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, Deus ainda diz quanto tempo eles ficariam cativos. Quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês e eu vou trazê-los de volta para este lugar. Por quê? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Ou seja, os planos de Deus para aquele povo não era causar dano, mas aos olhos naturais, quando eles viram toda aquela destruição, eles pensaram no quê? Deus está
nos castigando, Deus está causando dano para nós. Mas esse não era o plano de Deus. Deus queria chamar a atenção daquele povo para que o coração se voltasse para Deus, que eles se arrependessem da idolatria, da imoralidade e que eles pudessem se voltar a Deus. Amados, hoje não é diferente. Muitas e muitas vezes Deus precisa mexer com as nossas circunstâncias exteriores, assim como mexeu com as circunstâncias exteriores do povo de Israel, levando eles para um cativeiro, para mudar o interior, para mudar o coração. Muitas vezes nós estamos vivendo assim como o povo de Israel estava, vivendo um legalismo religioso, apenas uma religião vã, se assegurando em coisas que não são a centralidade da nossa vida com Deus. Eles se asseguravam no templo porque achavam que estavam em Jerusalém, e Jerusalém tinha o templo, então ali não sobreviria mal, mas o coração deles estava longe de Deus. Muitas vezes nós nos asseguramos em coisas, em situações, em circunstâncias, em pessoas. E Deus precisa o quê? Mexer com as nossas circunstâncias para que o nosso coração se volte de verdade para a suficiência de Cristo Jesus. Amados, que eu e você, nós possamos deixar Deus agir mesmo e entender esses momentos. Eu não quero dizer que todos os momentos em que nós enfrentamos desafios exteriores, que todos os momentos em que as nossas circunstâncias parecem terríveis, eu não estou dizendo que em todas as vezes é porque o nosso coração está desviado de Deus. Não, não estou falando isso. Mas eu estou falando que algumas vezes sim, que em alguns momentos sim, Deus precisa mexer, abalar com as nossas estruturas, para quê? Para que o nosso interior se volte para Ele, para que nós reconheçamos que estamos entrando por um caminho que não é o caminho da vida, que não é o caminho da verdade, que não é o caminho da fé na suficiência de Cristo Jesus. Amados, muitas vezes nós nos asseguramos nas finanças, muitas vezes nos asseguramos na família, muitas vezes nos asseguramos na profissão, muitas vezes nos asseguramos em coisas, muitas vezes nos asseguramos em títulos. E Deus quer que o nosso coração esteja firmado nele. Deus anseia que o nosso coração esteja completamente voltado para Ele. Amados, que eu e você, nós possamos olhar para aquelas coisas que estão sendo mexidas no nosso exterior, e nós possamos ter a humildade de perguntar para o Senhor, o Senhor quer falar alguma coisa comigo? É o Senhor que está mexendo com tudo isso para mudar o meu interior? O meu coração está de alguma forma se corrompendo e é necessário que o Senhor mexa com as minhas estruturas? Sabe, amados, muitas vezes nós não queremos reconhecer. Muitas vezes nós nos colocamos num patamar em que nós nos achamos superiores e que não, isso não aconteceria comigo de forma alguma. Amados, nós dependemos plenamente do Senhor. A nossa vida é em completa rendição ao Senhor Jesus. E o Senhor deseja que o nosso coração esteja sempre alinhado ao coração dele. Sabe quantas e quantas pessoas a Bíblia fala que muitos apostatarão da fé por causa de coisas, por causa da ganância, por causa do dinheiro. Eles entrarão por um caminho que não é o caminho da fé, ou seja, eles estão se segurando em coisas e não em Cristo Jesus. E muitas vezes nós estamos vivendo assim, que eu e você, nós possamos olhar tudo ao redor e perguntar mesmo para o Senhor, o Senhor quer me ensinar alguma coisa com isso que eu estou vivendo? O Senhor quer mudar alguma coisa no meu interior? Tem algo que eu tenho levantado, alguma idolatria que eu tenho levantado aqui no meu coração? Pode mexer, Senhor. Pode remover, pode arrancar, Senhor. Amados, olha o que a Bíblia nos diz, que os planos do Senhor não são planos de nos causar dano. Ou seja, aquele momento em que parece que nós estamos sofrendo dano,
Talvez não seja isso, seja o caminho que Deus está utilizando para que o nosso coração se volte para Ele, para que nós possamos entender que na força do nosso braço, que na nossa justiça própria nós não vamos conseguir nada. Nós dependemos exclusivamente do nosso Senhor Jesus. Ele é o centro das nossas vidas, Ele é o autor e o consumador da nossa fé, Ele é o autor e o consumador da nossa própria vida. Só em Cristo nós temos vida e vida eterna e vida abundante. O Senhor não tem planos de nos fazer mal. O Senhor tem planos de nos conduzir sempre para a suficiência de Cristo Jesus, para uma vida de fé na suficiência de Cristo. O Senhor quer sempre nos conduzir para uma vida em que os rios de água viva fluem do nosso interior. Mas para isso, algumas vezes, o Senhor vai precisar mexer no nosso exterior para que o nosso interior seja transformado. Amados, às vezes nós estamos num caminho de idolatria. Quando eu falo idolatria, muitas vezes as pessoas não compreendem, né? Acham que idolatria é só se prostrar diante de uma imagem. Não, idolatria é tudo aquilo que rouba o lugar de Deus do nosso coração. E muitas vezes nós estamos num lugar assim e nem sequer percebemos. E aí, quando as circunstâncias ao nosso redor elas são abaladas, aí a gente cai a ficha, aí a gente percebe, meu Deus, o que eu estava fazendo da minha vida? Onde eu estava colocando a minha esperança? Onde eu estava colocando a minha fé? E aí o nosso coração começa a ser alinhado. Mas isso também precisa do quê? De humildade da nossa parte, amados, para nós reconhecermos isso. Muitas e muitas pessoas têm resistido ao trabalhar de Deus. Deus está mexendo mesmo com o exterior da vida de muitas pessoas e elas não estão entendendo. Deus está tentando chamar a atenção delas para que o coração delas se volte para o Senhor. Mas elas não estão entendendo, elas estão culpando os terceiros, elas estão culpando as pessoas, estão culpando as situações, muitas vezes culpam até Deus. Não, é Deus que está ali agindo, movendo, tentando remover tudo aquilo que não está firmado na rocha, tentando remover aquelas crenças erradas, aquelas estruturas erradas que são alimentadas dentro do nosso coração. Deus está ali tentando remover tudo aquilo para que fique apenas a fé na suficiência de Cristo Jesus. E muitas pessoas estão o quê? Resistindo à atuação de Deus. Por quê? Por causa de um coração orgulhoso, porque não se rendem ao Senhor, porque não admitem que Deus esteja trabalhando com elas, porque muitas vezes se acham perfeitas. Acham, não, Deus não precisa trabalhar nada no meu interior, eu tô perfeita. E quantas vezes nós precisamos do agir de Deus mesmo? Precisamos que o Senhor mova mesmo todas as coisas, sabe? Às vezes é necessário algumas tempestades na nossa vida, às vezes é necessário as provações na nossa vida para que a ficha caia e a gente perceba que a gente estava se desviando do foco, se desviando da verdade que é Cristo Jesus, se desviando da nossa vida de rendição a Deus. Ah, amados, que eu e você, nós alimentemos sempre um coração disponível ao Senhor. Os planos do Senhor são planos de nos fazer prosperar e não de causar dano. São planos de dar a nós esperança e um futuro. E quando nós nos voltamos de todo o coração, olha o que o Senhor diz. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E eu me deixarei ser encontrado por vocês. Amados, a palavra diz que Deus ele resiste aos orgulhosos, aos soberbos, mas ele concede graça aos humildes. E quando nós estamos querendo entrar por esse caminho da soberba e do orgulho, Deus pode mexer mesmo com as nossas estruturas, com o nosso exterior, com as nossas circunstâncias, para que a gente entenda e se volte para o Senhor. E se de fato nós nos voltarmos para o Senhor, Ele não vai nos resistir. Por quê? Porque Ele concede graça aos humildes.
Nós vamos orar e a nossa oração será ouvida. Vamos clamar ao Senhor e o Senhor nos responderá. Ele se deixará ser encontrado por nós. Agora, se nós resistirmos à atuação de Deus por causa do orgulho, por causa da soberba, a palavra diz que Deus resiste a todo orgulhoso, a todo soberbo. Que eu e você, nós possamos de todo o nosso coração nos rendermos dia após dia após dia ao Senhor. E eu oro para que, se você está enfrentando uma situação difícil, uma situação que talvez você não entenda, parece que de repente veio uma tempestade na tua vida, tenha a ousadia, a coragem de perguntar ao Senhor: Senhor, é algo no meu interior que o Senhor quer mexer? É algo no meu interior que o Senhor quer mudar, que o Senhor quer me mostrar que eu estou indo por um caminho errado? Tenha a ousadia de fazer essa oração. Por quê, amados? Porque é do nosso interior que vai fluir a nossa vida. A palavra já nos ensina isso. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dali procede as fontes da vida. Se nós não entendermos que a nossa vida é de dentro para fora, muitas vezes nós não vamos entender o que está acontecendo lá fora. Amados, que eu e você, nós entendamos esse modelo de vida com Deus, no reino de Deus. É sempre a partir do que acontece aqui no nosso interior, no nosso coração, e isso vai ser colocado para fora. Mas quando o nosso coração está corrupto e começa a se desviar da sincera e pura devoção a Cristo Jesus, o Senhor precisa mexer mesmo com as nossas estruturas, precisa mexer mesmo com as nossas circunstâncias. Para quê? Para que o nosso coração se volte para Ele. Amados, que eu e você, nós a cada dia entendamos esse modelo de atuação de Deus, entendamos esse modelo, essa forma que Deus age, nunca para nos causar dano, nunca para nos fazer o mal, mas sempre para nos conduzir para Ele, sempre para que nós possamos nos voltar para Ele. Amados, que eu e você, nós creiamos nisso, entendamos isso e nos voltemos de todo o nosso coração ao Senhor. Quando nós lemos a carta para a igreja de Laodiceia, a última carta para as igrejas do Apocalipse, nós vemos um clamor de Deus para que aquela igreja se arrependesse, porque aquela igreja estava muito orgulhosa, estava muito soberba, sem entender que na verdade ela havia se distanciado de Deus, havia se distanciado de Cristo Jesus e estava colocando a sua segurança nos seus bens, no seu dinheiro, no seu poder, na sua fama, no seu poder de aquisição. Era uma igreja que estava colocando as coisas no lugar de Deus. Era uma igreja que criou um altar em seu coração, mas não um altar para Cristo Jesus. Um altar para o dinheiro, para a ganância. E aí o Senhor pede o quê? Arrependa-se. Arrependa-se. Ou seja, receba a minha palavra de exortação, deixe de viver fundamentado no seu orgulho e volte-se para mim de todo o seu coração. Aquele que se voltar para mim, que abrir a porta do seu coração para mim, eu vou entrar, eu vou cear com ele. Isso você encontra lá em Apocalipse no capítulo 3. Amados, essa é a forma, uma das formas de atuação de Deus para quando o nosso coração começa a se desviar, para quando o nosso coração começa a colocar algo no lugar de Deus, o Senhor vai mexer mesmo com o nosso exterior para que o nosso coração, para que o nosso interior seja transformado. Nunca é para nos causar dano, mas é sempre para nos conduzir para a centralidade de Cristo Jesus. Sempre é para nos conduzir para a vida e vida plena que o Senhor tem. Por quê? Porque os planos dele para nós são planos de nos fazer prosperar e não de causar dano. São planos de dar a nós esperança e um futuro. Que eu e você entendamos isso, creiamos nisso e nos coloquemos à disposição do nosso Deus, para quando Ele precisar mudar algo no nosso interior, nós tenhamos a humildade de reconhecer e deixar Ele mudar, em nome de Jesus. Amados, esse é o caminho da santificação.
Esse é o caminho da entrega e da rendição a Deus. Que eu e você possamos trilhar esse caminho em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento, obrigada porque o Senhor não tem planos de nos causar dano. Ainda que muitas vezes o Senhor precise mexer nas nossas circunstâncias, no nosso exterior, mas é sempre para que o nosso coração se volte para o Senhor, para que o nosso interior seja completamente alinhado com o Senhor, porque o desejo do Senhor é que do nosso interior fluam rios de água viva. Mas não tem como os rios do teu espírito fluírem do nosso interior se existirem altares de idolatria, se nós colocarmos outras coisas no lugar do Senhor, não tem como. Então nós, Pai, nos colocamos à disposição do Senhor. Pai, traz a nossa mente, ao nosso coração, se existe alguma área da nossa vida que é o Senhor mesmo que está mexendo, algo na nossa circunstância que é o Senhor que está mexendo para mudar o nosso coração, pode nos mostrar. Nós nos colocamos à sua disposição, nós não queremos resistir à tua atuação, não queremos resistir à tua disciplina, não queremos resistir ao Senhor. Ah, Pai, a tua palavra diz que o povo de Israel estava resistindo à sua disciplina. Quando nós lemos todo o livro de Jeremias, nós não queremos resistir à tua disciplina. Nós queremos aceitar a tua correção. Queremos aceitar aquilo que só o Senhor pode fazer em nós, Pai. E faz mesmo, muda o que precisa ser mudado, Senhor. Em nome de Jesus, nós nos rendemos a ti. Em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.